Amigos do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar de um tema que sempre permeia a nossa realidade. E quantos de nós não estamos estudando para ter uma carreira, ter uma profissão e oferir os resultados de que isso possa nos advir, não é verdade? Então, evolução e riqueza é o tema de hoje. Fica com a gente, estamos juntos. Fala, galera, tudo bem com vocês? Que nosso Senhor Jesus nos abençoe. Estamos juntos para mais um Espírita Pop, começando com tudo aqui, porque trabalho, muitas vezes, está associado ao nosso desenvolvimento pessoal, não é? E não só a esfera moral, dos nossos sentimentos, da educação das nossas emoções, mas também o mundo do trabalho, aquele que vai garantir o nosso sustento e permitir que, inclusive, a gente possa auxiliar, eventualmente, aqueles que têm necessidades prementes, que a gente possa colaborar de alguma forma, não é verdade? E tudo isso perpassa pelo uso do dinheiro. E aí a gente fica se perguntando, né? Existem certas parábolas de Jesus que vão nos questionar a respeito. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Daí Kardec explica que as cordas, né, eram feitas com pelo de camelo, então seria, na verdade, mais fácil uma corda, né, atravessar um buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. Outros já dizem que a agulha era a entrada das cidades, que era para a pessoa passar pela entrada da cidade, tinha então um buraco, né? Feito assim, tipo um pórtico, e aí esse pórtico você teria que passar desmontado, então a função é que as pessoas saíssem, por exemplo, do cavalo que fosse, e adentrassem eles de uma maneira caminhando. E aí o camelo não conseguiria passar por ali, porque era feito para isso, para impedir o acesso. De qualquer forma, nós estamos questionando se nós podemos ou não, eventualmente, fazermos uso dos nossos recursos e termos uma vida que pode ser considerada mais cheia de riqueza. Então, vamos começar falando que, às vezes, a gente acha que os outros são ricos e a gente pode estar agora assistindo esse programa num celular. Esse celular valeria quanto lá em 1500? Você que está com acesso ao YouTube, quanto valeria isso em 1950? Em 1900? Então, primeira coisa que a gente tem que questionar. Você tem água na sua torneira? Tem esgoto na sua casa? Tem luz? Se você está assistindo, tem luz? Tudo que nós temos hoje, o homem mais rico da Terra, 200 anos atrás, não tinha. Então, olha a misericórdia de Deus operando para que a gente tenha recursos que a pessoa mais rica da Terra não tinha. Digo mais, a pessoa mais rica da Terra, 200 anos atrás, não tinha os recursos médicos que nós temos hoje, por mais difíceis que, às vezes, o seu acesso represente. Então, nós já somos ricos, sim, em muitos aspectos que nós temos à nossa disposição. Primeira coisa importante para a gente questionar, né? Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto muito dessa versão aqui, ó, e eu já convido as pessoas a disponibilizarem nos seus centros espíritas esse livro a preço de custo. Por que isso, gente? Porque as pessoas precisam ter acesso ao Evangelho. O Evangelho salva vidas, dinamiza nossas experiências aqui na Terra e faz com que a gente avance, de fato, de verdade, para a caridade, para o bem, e é isso que vai fazer a diferença, e é aí que nós queremos chegar. A riqueza não impede a nossa evolução, porque o dinheiro é neutro. O dinheiro é um recurso, ele é uma possibilidade materializada, e nós podemos fazer o uso apropriado, segundo as nossas demandas. Portanto, se nós temos acesso a recursos, nós devemos colocar ele à disposição do bem. E também são recursos, aquilo que a gente adquiriu e que estão lá na nossa casa, parados, aquela energia estagnada lá, porque todo produto, todo dinheiro honesto é o suor de alguém, é a energia de alguém. E aí isso precisa estar, de alguma forma, circulando, andando, né? Por isso que Deus troca o dinheiro de mãos de tempos em tempos, e as pessoas que tinham grandes fortunas perdem tudo, e aqueles que não tinham nada acabam por receber. Agora, a gente leva alguma coisa para a nossa vida após a morte? Não levamos nada, nada. E às vezes, se nós não cuidarmos, como tem um livro de André Luiz, E a Vida Continua, onde um
uma das pessoas assassina seu inimigo, né? O que aconteceu? O neto lá vai herdar tudo que ele tinha feito, de maldade, inclusive, né? Para criar um império lá, para criar um monte de recurso. A pessoa que ele matou, que ele queria longe dele, que ele queria longe da família dele, ele acaba tendo como neto, vai herdar tudo que ele trabalhou. Então, a gente não foge da lei de causa e efeito, e a gente tem que deixar como herança o amor e o bem que a gente fez, inclusive no uso do recurso. Então, lá no capítulo Não se pode servir a Deus, é uma mão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, a gente tem um texto muito legal, no item 7, lá, que vai falar que, na verdade, a riqueza ela pode ser uma prova, porque você tende, né, a viver uma vida mais sensual, muitas vezes, a querer curtição, badalação, festa e festa e festa, e você acaba esquecendo dos seus compromissos morais. E às vezes a pessoa fica permissiva, ok, gastar 300, 500, 600 numa festa, e aí passa alguém ali que está precisando de um remédio, está com dor, e a gente não nega dar 50 reais. Aí a gente começa a ferrar a nossa encarnação, gente. Porque nós temos o compromisso de amenizar a dor do outro. Porque nós viemos à Terra para darmos testemunho da nossa fé em Cristo. Não é possível que a gente tenha uma vida cristã sendo indiferente à dor do outro. E aí começa pelas pessoas próximas a nós, mais próximas da nossa família, evidentemente, mas nós podemos nos juntar em grupos sociais, como são as casas espíritas que têm trabalhos sociais diversos, e avaliar se a gente pode destinar um pouco dos nossos recursos para essas situações de amparo e auxílio nos mais necessitados. Aí, seja na tarefa que a gente mais se afeiçoe, seja no atendimento às crianças, por exemplo, aqui no nosso centro espírita, aqui em Torres, a gente tem o roupeirinho. E eu sei que na comunhão, né, a comunhão é um dos maiores centros espíritas do mundo, pelo que se fala, né, não existem muitos iguais por aí. É lindo demais, né? E esses trabalhos, por exemplo, do roupeirinho, eles geram enxovais para crianças que vão nascer, e a gente já sabe que desde a concepção já tem um espírito ali recebendo, naquela impressora 3D ali, que é o útero materno, né? Uma das coisas mais maravilhosas que existe no universo, é a geração de um bebê. E então, naquele período de formação daquele corpinho, o espírito já está mandando os dados desde o momento da concepção. E olha que legal quando a mãe consegue ficar tranquila e ela tem, por exemplo, um enxoval, já tem lá as coisinhas do bebê, já tem um kit de fralda, já tem o talquinho, shampoo, sabonete, enfim, tudo prontinho para que ela tenha mais carinho ainda por aquela experiência. E isso tem tudo a ver com um trabalho como esse. E aqui em Torres a gente tem, a Vera cuida disso aí. Depois você pode até colocar aí o nome da pessoa que cuida no teu centro espírita, né? Essas pessoas são muito especiais para mim, porque nascer é uma jornada muito ousada. Vamos lembrar lá do Lísias, no livro Nosso Lar, de Chico Xavier, onde o medo de reencarnar é quase maior que o medo de desencarnar, porque você vai entrar na vida para ver, para tentar fazer o melhor possível. Então, vamos tornar essa experiência maior. Viu um exemplo de uso da riqueza? Será que a gente não pode ajudar de vez em quando, né, a complementar uma mantinha que está faltando? E aí a gente começa a entender que essa energia está nos sendo dada, às vezes não é nem por mérito nosso, gente. Eu tive uma situação aqui que a gente ouviu o Haroldo falando, né? Você tem, Haroldo Dias, que você tem uma proposta reencarnatória que você vai passar pela riqueza, seja vai herdar de família ou se você vai desenvolver ela diante do seu trabalho. E pode ser que você venda bala, venda chiclete, venda carroça, venda carro, avião, não importa. Você vai ganhar dinheiro, porque aquilo faz parte do seu programa reencarnatório. E aí a gente tem que ter cuidado para não ficar se achando, porque o orgulho e o egoísmo podem minar a nossa experiência no uso do dinheiro e a gente não conseguir dar conta de fazer a roda circular, gerar emprego, fazer as coisas acontecer, enfim, ou gerar, né, o bem daqueles recursos que a gente está semeando, e aí a gente se complicar, porque daí o tombo é maior. Então, se a gente está querendo ganhar dinheiro, a gente tem que estar sabendo se a gente está preparado para fazer com que isso sirva a Deus. Porque não é ou servir a Deus ou a Mamon, é e. Ou seja, a gente não pode servir a Deus e a Mamon, mas a gente pode fazer Mamon servir a Deus, usando
essa expressão desse Deus pagão, né? Como eles eram chamados, os deuses na época do tempo de Jesus. Então, é uma alusão. Você não pode servir a Deus e a matéria, mas você pode fazer a matéria servir a Deus. E é esse o convite para esse programa. Coloca as forças que tu tem à disposição em circulação. Está sobrando até um caderno lá, parece que alguém não pode fazer uso desse caderno. Está sobrando lá um eletrodoméstico. Vamos circular, gente, vamos fazer essa energia andar. E aí, não é também jogar lixo para as pessoas, né? Às vezes a gente parava de receber doações de roupas no centro espírita que as pessoas botavam lixo, faziam o centro espírita de lixo. Gente, é a roupa que as pessoas podem usar, tá? Não é meia furada, não é cueca suja, né? Porque senão a gente vira hipócrita, que as pessoas elas têm o direito de também ter uma roupinha direita, coisa e tal. E lembrando que aquele espírito, às vezes, é um espírito que foi rico em outra encarnação, tem bom gosto, gosta de coisa boa, não é verdade? Qual o problema, né? É só para nós? A criança que está lá no nosso lanche lá da Casa do Pão, dessas instituições todas, Brasil afora, atendendo pessoas carentes, ela não tem direito de não gostar de salsicha, não tem direito de não gostar de determinado alimento, porque os nossos filhos não são assim, as nossas crianças não são assim. Então, a gente tem que compreender que os espíritos são imortais, todos já passaram pela riqueza, todos já tiveram experiências nesse sentido, passearam pela miséria, e muitos têm um trato, né, até uma fidalguia vindo do passado. Então, a gente tem que ter respeito também com as preferências das pessoas mais humildes, e aí fica o nosso carinho ali para tratar as pessoas de acordo com a sua compreensão, não violentar nenhuma consciência, enfim. E aí fica o convite de leitura do item 7, para que a gente possa compreender. A gente deve sim trabalhar, gente. A gente deve sim. É isso que Kardec está dizendo lá no final, né? Que as pessoas têm, o homem tem a missão de trabalhar pelo aprimoramento material do globo, deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber em um dia toda a população que a sua extensão comporta. Por exemplo, lembrando que o Brasil tem capacidade para receber 600, 700 milhões de pessoas tranquilamente, país gigantesco continental. E aí a ciência vai ajudar a gente nesse trajeto, e se nós formos ver, né, a ampliação da renda per capita do mundo nos últimos 100 anos, muito mais pessoas incluídas com condições básicas de saúde, educação, de segurança, enfim, a gente pode ter certeza que a gente está indo, que a gente está evoluindo. Talvez não no nosso ritmo, no ritmo que a gente gostaria, não da forma que a gente gostaria, mas se a gente voltar 150 anos atrás, 200 anos atrás, a gente está vivendo na escravidão, vivendo coisas muito difíceis, e hoje nós estamos noutra batida. Temos que melhorar muito? Temos, mas os recursos podem ajudar isso, porque também são esses recursos que desenvolvem a indústria, desenvolvem a informática, permitindo que nós estivéssemos aqui conversando agora, porque grandes fortunas se constituíram. Essas empresas interessadas no desenvolvimento dos seus produtos investiram em pesquisa, e essa pesquisa beneficia todos nós. Não é verdade? Que legal agora a gente poder postar isso no YouTube e espalhar isso para o mundo todo. Claro que tem coisa ruim e tem coisa boa, mas a coisa ruim é de nós que somos ainda imperfeitos. A coisa boa a gente se espelha em Jesus e tenta colocar em prática. Então eu te convido a pensar e a valorizar o bem que tu pode fazer. Lembrando que Jesus nos disse que aquela mulher que estava lá no templo, quando ele estava visitando, e doa alguns centavos, ela tinha doado mais que todo mundo no templo, porque ela tinha dado tudo o que tinha, né? Ela tinha feito esse movimento. Então, é sempre proporcional às nossas possibilidades. Mas também a gente não deve fazer nada para virar mendigo. O próprio Kardec lembra disso. Não é para a gente virar mendigo, abandonar tudo, né? Isso, Jesus falou para pessoas específicas que elas deviam fazer isso, porque fazia parte da trajetória evolutiva delas seguir Jesus. De forma, né, total naquele momento. E eu compreendo que não seja pouca coisa, né, gente? Se Jesus aparecesse para nós hoje, a gente não largava tudo e seguia ele. Agora, se nós estamos nos desenvolvendo no nosso trabalho, temos condição desse trabalho gerar recursos suficientes durante um bom tempo para atender a nossa vida e as demais pessoas à nossa volta, é o caminho correto. Só não vamos nos esquecer da beneficência, que ela é, com certeza, um dos instrumentos poderosos que a gente tem de evoluir e de atenuar
os males que estão à nossa volta, inclusive os males sociais que estão à nossa volta, né? E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Espero que a gente possa fazer cada vez mais, né? Desapegado, fazendo o bem gerar. Nós não vamos levar nada, não é nada nosso. É tudo de Deus. E estamos juntos para a gente evoluir e crescer nessa esfera também. Abração, até mais!